Olá, turma! A aula de hoje é sobre ondas sonoras. Nós estaremos dando continuidade a esse tema e eu estarei resolvendo aqui alguns problemas de ondas sonoras para que nós possamos fixar melhor o que aprendemos na aula anterior. Tudo bem? Então, vamos ao primeiro problema. Exemplo 1. Uma onda sonora propaga-se com velocidade de 350 metros por segundo no ar. Sabendo que o seu comprimento de onda vale 50 centímetros, determine a sua frequência. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é anotar os valores que o problema forneceu para nós. Nós temos aqui a velocidade, eu vou botar aqui, a velocidade é igual a 350 metros por segundo. E foi dado também o comprimento de onda. Comprimento de onda representado por lambda, igual a 50 centímetros. E o problema ele pede a frequência, então precisamos encontrar a frequência. Como nós já sabemos, existe uma relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência, e essa relação ela é dada como V igual a lambda multiplicado por F, que é a frequência. Antes de inserir os valores na fórmula, nós precisamos nos atentar a um detalhe que é o seguinte: o comprimento de onda ele foi dado em centímetros, então nós precisamos converter esse valor para metros, pois a velocidade também ela está em metros. Nesse caso aqui, quem não sabe converter de centímetros para metros, basta lembrar que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, um valor de x metros que nós queremos converter, ele tem que valer os 50 centímetros. Fazendo a regra de 3, multiplicando x vezes 100 e 1 vezes 50, encontramos 100x igual a 1 vezes 50, que vai dar 50. Passa o 100 dividindo, então x é igual a 50 dividido por 100 igual a 0,5. Isso aqui vai estar em metros. Então nós temos aqui o valor do comprimento de onda em metros. Agora basta substituir esse valor na primeira fórmula que botamos aqui. A velocidade ela é 350, então eu coloco 350 igual o comprimento de onda é 0,5 e a frequência é o que queremos encontrar. Passo o 0,5 dividindo, temos que a frequência é 350 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar um total de 700. Como é frequência, a unidade da frequência no sistema internacional é o Hertz, pois o comprimento está em metros e o tempo está em segundos. E aqui nós temos a primeira resposta do primeiro problema. Muito fácil, né? Então, vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. A 0 graus Celsius, o som se propaga no ar com velocidade de 331 metros por segundo. Que velocidade terá a temperatura de 37 graus Celsius? Muito bem. Então, como sabemos, o som ele se propaga com velocidade diferente em gases quando a temperatura ela é modificada. E essa velocidade ela é dada por uma expressão, onde a expressão é velocidade igual a raiz quadrada de K, que é uma constante do gás, multiplicado por T, que é a temperatura do gás. Lembrando que T é a temperatura dada em Kelvin, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou ensinar vocês a transformar a temperatura de graus Celsius para a temperatura Kelvin. Tudo bem? Então é o seguinte, a temperatura, quando ela está em graus Celsius, se você quer transformar em Kelvin, você vai colocar o seguinte, a temperatura Kelvin, TK, tem que ser igual a temperatura Celsius, que é o TC, somado com 273, tá? Então, com essa fórmula, a gente vai transformar a temperatura que está em Celsius para Kelvin, tudo bem? E então,
Vamos anotar os valores que foi fornecido pelo problema. Primeiro valor aqui é a temperatura de 0 graus Celsius. Nós temos aqui uma situação que vamos chamar ela de temperatura T1 igual a 0 graus Celsius. E o problema informou que a velocidade é de 331 metros por segundo. Logo, nós temos a velocidade V1, que é igual a 331 metros por segundo. O problema pede uma velocidade, né? A velocidade V2, quanto é que vai dar? Se a temperatura, vamos chamar de temperatura 2, é igual a 37 graus Celsius. Como eu falei antes, a temperatura ela pode ser convertida para Kelvin, somando aqui 273 graus. Então, nós vamos praticamente somar a temperatura Celsius. Por exemplo, aqui é 0 graus Celsius, a gente vai somar mais 273, mais 273, e o resultado disso aqui vai dar 273 Kelvin. E o outro aqui, a temperatura 2, está em Celsius, a gente soma também, mais 273, e o resultado disso aqui vai dar 310 Kelvin. Após convertido, nós vamos às expressões. Vai existir duas situações. A primeira situação ocorre quando a velocidade V ela está na situação 1. Essa velocidade V na situação 1 ela está valendo 331 metros por segundo, igual a raiz quadrada de K. O K ali não foi fornecido pelo problema, mas não vai atrapalhar em nada, multiplicado pela temperatura T. E a temperatura T na primeira situação ela está valendo aí 273. Eu posso deixar assim, tá? Se você quiser ir até o final e encontrar o valor de K, você pode, mas eu pessoalmente vou deixar dessa forma aqui para facilitar um pouco o cálculo e não ter muitos problemas. Na situação 2, a velocidade V, eu vou colocar que ela está indeterminada, né? Eu vou querer encontrar essa velocidade V, que vai ser uma velocidade 2, igual a raiz quadrada de K, que eu não sei quanto é que ele vale por enquanto, multiplicado pela temperatura T. É só que essa temperatura T, no segundo caso, ele vale 310. Então, vou colocar aqui 310. Essas duas expressões juntas, elas formam um sistema, tá? E como todo sistema, você tem várias formas de resolver ele. Você pode resolver por substituição, você pode resolver ele por soma, por divisão, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte aqui de baixo e vou dividir pela de cima, tá? Então, vai ficar assim, Vou pegar o V2 e vou dividir pelo lado de cima. O de cima dele é de 331, igual. Na outra situação, é a raiz quadrada de K multiplicado por 310. Fechou aqui, dividido pelo que está em cima lá, que é raiz quadrada de K multiplicado por 273. Então, foi feito aí. E agora? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, eu vou escrever aqui embaixo, pessoal, repetir o V2, e esse 331 já posso passar para o outro lado multiplicando, Então, é igual a 331 multiplicado por... Você observa que aqui nessa expressão tem raiz quadrada em cima e embaixo, então nós podemos colocar apenas uma raiz quadrada para as duas situações, tá? Eu vou colocar apenas uma raiz quadrada, que vai pegar a parte de cima e a parte de baixo. E aqui na parte de cima nós temos K multiplicado por 310, e embaixo nós temos K multiplicado por 273. E ficou assim a nossa raiz quadrada. Como o K está multiplicando em cima e também ele multiplica embaixo, nós podemos cancelar esse K aqui em cima e cancela embaixo. Então, aqui vai ficar 310 dividido por 273. Ao dividir 310 por 273,
nós podemos encontrar o seguinte, que a velocidade V2 ela é igual a 331 multiplicado pela raiz quadrada do resultado dessa divisão. Isso aqui não vai dar um resultado exato, tá? Você pode usar uma calculadora para fazer essa divisão. E o resultado aqui, pela calculadora, dá 1,13. Eu vou botar 13,5, que tem um monte de númerozinho, tá? Eu vou colocar essas três casas, tudo bem? E agora, novamente, a gente apela para a calculadora, tira a raiz quadrada desse valor. E no caso, a raiz quadrada dele vai dar, vou repetir aqui o V2, igual a 331 multiplicado pela raiz quadrada disso aí, vai dar 1,065 e tem um monte de número pela frente, mas eu vou colocar até 3 casas, tudo bem? E agora basta multiplicar por 331. Fazendo essa multiplicação, a velocidade V2 ela vai dar um valor aproximado, tá? Não é um valor exato, de 352,72 metros por segundo. Você pode, se quiser, você pode arredondar ele para 353, tá? Sem nenhum problema. Mas aqui fica um valor mais preciso, tudo bem? Então, encontramos aqui a velocidade 2, quando o gás aumenta a temperatura para 37 graus, a velocidade dele acaba aumentando também. Exemplo 3. Qual das três qualidades sonoras, altura, intensidade e timbre, é a responsável pelo seu reconhecimento da voz de um amigo ao telefone? Muito bem, então vamos analisar cada uma dessas qualidades separadamente, tudo bem? Começando aqui com a altura. Essa altura em questão aqui, ela refere-se à frequência sonora. Lembre-se lá da aula passada, onde eu falei que a altura ela tem relação com a frequência. Quanto maior a altura, maior a frequência do som. Então o som ele fica agudo, tá? E quanto menor a altura do som, o som ele acaba ficando com menor frequência e isso significa que o som fica grave. A altura ela não tem a ver com o reconhecimento, tá? Ela tem a ver com a frequência sonora. Então, nessa situação, a altura ela está fora de questão. O próximo que nós temos aqui é a intensidade. Essa intensidade aqui, lembrando a questão da aula passada, ela refere-se à quantidade de energia que a onda ela consegue transportar. Então, a intensidade, assim, falando em linguagem popular, que todos conhecem, né? Ela tem a relação com o volume, né? O volume do som. Quando a gente fala que o volume está alto, né? Então, fisicamente, a gente fala que ele tem alta intensidade, ele é um som forte, tá? Se o volume do som está baixo, então a intensidade do som está baixa, é um som fraco. Então, intensidade ele tem essa relação aí, aliás, ele é equivalente ao volume, tudo bem? Então, intensidade não tem nada a ver. Imagina só a pessoa falando com você lá bem baixinho, ou então falando alto, né? Falando com uma intensidade maior. Então, isso aí não tem a ver com o reconhecimento da voz. E sobrou agora o timbre. E o timbre, esse sim, ele tem a relação de identificar a origem do som. Tá? No caso, na aula passada eu expliquei que se eu toco uma nota musical em um piano e toco a mesma nota musical num violão, só de ouvir sem ver o instrumento, nós conseguimos identificar se aquele som ele é de um violão ou se aquele som ele é propício de um piano. Isso só é possível graças ao timbre. Então, nossa resposta será o timbre. Exemplo 4. Uma onda sonora de comprimento de onda igual a 20 cm propaga-se no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Qual a frequência do som que está uma oitava abaixo desta? Certo, então eu vou anotar aqui os valores que o problema forneceu.
Nós temos o comprimento de onda dele, né, que é 20 centímetros. Vou botar aqui, comprimento de onda, 20 centímetros. Foi fornecido a velocidade dele, som, velocidade igual a 340 metros por segundo. E o problema, ele está pedindo a frequência do som, que está 1/8 abaixo. Então, esse aí é o nosso objetivo, que é encontrar uma segunda frequência, um F2, que está 1/8 abaixo. Como nós sabemos, o intervalo sonoro, ele é dado através da expressão que é I, que é o intervalo sonoro, tem que ser igual a frequência 2 dividido pela frequência 1. Se a frequência sonora ele está 1/8 abaixo, significa que essa frequência 2 dividido pela frequência F1 tem que ser igual a 1/2. Então, basta a gente encontrar a frequência F1, que logo na sequência a gente encontra a frequência F2. Nesse caso, a gente utiliza aquela fórmula que já é bastante conhecida por nós, que é a velocidade final é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. A velocidade final ela é 340, o comprimento de onda é 20 centímetros, nós vamos transformar para metros, é 0,2, e multiplicado aqui pela frequência. Então, a frequência é igual a 340 dividido por 0,2. 340 dividido por 0,2, isso vai dar 1.700 Hz. Pronto, encontrei a frequência, essa aqui é a frequência F1. Agora precisamos encontrar a frequência F2, que está 1/8 abaixo. Então, vou pegar essa parte aqui que nós temos, vou botar aqui F2, que não sei quanto é que vale, dividido pelo F1. O F1 está valendo um total de 1.700, igual a 1/2. Passo o 1.700 que está dividindo para o outro lado, ele já passa multiplicando. Então, temos que a frequência F2 é igual a 1.700 dividido por 2. E 1.700 dividido por 2, isso vai dar 850 Hz. E pronto, nós temos aqui a frequência, no caso a frequência 2, que está 1/8 abaixo. Questão 4 está resolvida. Vamos lá. Exemplo 5. Sabe-se que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo. Determine a mínima distância a que um observador deve ficar de um obstáculo refletor para ouvir o eco de sua própria voz. Certo, então nós temos o seguinte: eu quero saber que distância o observador tem que estar de um obstáculo. No caso aqui, eu vou ter o observador, ele vai estar falando aqui alguma coisa, e aí vai ter um anteparo, ou seja, um obstáculo aqui, onde a sua voz ele vai até o obstáculo, atinge o obstáculo e ela é refletida até chegar no ouvido dele. Entre o observador e o obstáculo existe uma distância aqui que vamos chamar ela de distância x. Nós sabemos que para que nós possamos ouvir o eco, é necessário que o tempo para que o som saia de uma fonte ali próxima a nós e ele retorne até os nossos ouvidos, esse tempo tem que ser de 0,1 segundos para frente, ou seja, tem que ser maior do que 0,1 segundos, maior ou igual. Agora, se o tempo for menor do que isso, esse som a gente nem percebe que ele tem uma diferença de tempo. Mas se for maior, a gente já consegue perceber que tem uma pequena diferença e nós acabamos interpretando como sendo o eco. Então vamos anotar os dados. Primeira coisa que nós temos aqui é a velocidade do som no local. Essa velocidade ela é igual a 340 metros por segundo. Nós não sabemos a distância, né? A distância é x. Então
nós vamos fazer o seguinte. Para a velocidade, como o som tem uma velocidade constante, a velocidade constante ela pode ser encontrada como sendo uma variação do espaço pela variação do tempo. Que espaço é esse? Esse espaço que nós estamos falando, essa variação do espaço, ela é a distância que o som tem que percorrer. No caso, o som ele vai até o anteparo, então ele percorre a distância x e ele vai voltar percorrendo a mesma distância x. Então significa que o som ele percorreu a distância x duas vezes, uma para ir e outra para voltar. Então essa variação do espaço ela é igual a 2x. Então com isso nós já temos tudo para resolver o problema. A velocidade v, nós sabemos que ela é de 340 metros por segundo. O espaço é igual a 2x. E o tempo, no caso, como eu falei, ele precisa ser maior ou igual a 0,1 segundos. Então, nós vamos colocar aqui 0,1. E agora? Eu vou pegar o 0,1, passo para o outro lado multiplicando, e esse 2 já passa para esse lado aqui dividindo. Então, nós vamos ter aqui que o 340 vai ser multiplicado por 0,1 e nós vamos dividir ele por 2. Isso aqui é igual a x, ou seja, a distância que nós estamos querendo encontrar. Então, x tem que ser igual. Eu posso dividir aqui, 340 por 2, vai dar um total de 170 multiplicado por 0,1. E isso aqui vai dar um total de 17. Então, 17 é a nossa resposta, é 17 metros, tá? Pois as unidades estão no sistema internacional e nós temos aí o final do problema. A distância mínima do observador até o anteparo tem que ser de 17 metros. Exemplo 6. Uma corda de 60 centímetros de comprimento vibra com um único ventre emitindo um som de frequência 400 Hz. Letra A. Qual a velocidade de propagação da onda na corda? E a letra B. O comprimento da corda caso seja dobrada. Qual é a frequência do som emitido? Certo, então vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar os valores que o problema forneceu. Nós temos a corda que tem um comprimento de 60 centímetros. Então aqui L vai ser o comprimento e esse L é igual a 60 centímetros. Ela vibra com apenas um único ventre. Então o número de ventres, vamos colocar aqui, N, tem que ser igual a 1. A frequência do som é de 400 Hz. Então frequência igual a 400 Hz. E temos aí o problema da letra A, que ele pede a velocidade de propagação na corda. Eu vou colocar aqui, letra A está pedindo a velocidade V. E a letra B está pedindo, caso o comprimento da corda seja dobrado, em caso L2, vai ser o dobro de 60. O dobro de 60 vai dar 120 centímetros. Ele pede aqui a nova frequência, então está pedindo um F2. Quanto é que vai valer a frequência 2? Então é o seguinte, pessoal, a corda ela está vibrando no primeiro harmônico, tá? Então ela possui apenas um ventre. Para quem não lembra, eu vou fazer mais ou menos aqui o esquema que é para ser dessa corda, tá? Vou botar aqui a régua. Essa aqui vai ser a corda. Ela vai estar presa, em duas extremidades. Vou colocar aqui, uma extremidade aqui, onde ela está presa. E aqui eu vou colocar a outra extremidade que ela está presa. Como ela está vibrando e ela forma apenas um ventre, ela vai estar vibrando aqui, para cima. E também ela vibra aqui por baixo, fazendo mais ou menos essa configuração, vibrando para cima e para baixo. O problema falou que essa corda tem 60 centímetros, então dessa extremidade para essa extremidade o total é 60 centímetros. E foi dado também a frequência de vibração.
Como nós sabemos, a frequência natural de uma corda aí, para a letra A, ó, a frequência natural, ela tem que ser igual a o número de ventres que a corda possui, multiplicado pela velocidade de propagação, dividido por 2L, que é o dobro do comprimento da corda. Como nós queremos encontrar a velocidade V, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa velocidade e vamos isolar ela. Como é que isola? Pega o N que está multiplicando, a gente passa o N para o outro lado, dividindo, e esse 2L que está dividindo, a gente passa para o outro lado, multiplicando. Então, a velocidade ela tem que ser igual à frequência de N ventres, multiplicado por 2L, dividido por N, passou dividindo. Agora basta substituir os valores. A velocidade é igual à frequência que a corda está vibrando, que é de 400, multiplicado por 2 vezes L. O comprimento da corda é 60 centímetros, então você tem que lembrar o seguinte, tem que converter ele para metros. 60 centímetros em metros vai dar 0,6, dividido por N, e N está valendo 1. E agora? Agora basta multiplicar esse número. 400 vezes 2 dá 800. E vamos pegar 800 e multiplicar por 0,6. Que vai dar um total de 480. Né? Então, isso aqui é igual a 480 metros por segundo. Então, aqui nós temos a resposta já da letra A. Isso aqui é igual a 400... é igual a 480 metros por segundo. Tá aqui a letra A. E a letra B? A letra B agora, o comprimento da corda ela vai acabar dobrando, tá? Então é o seguinte, pessoal, se a corda ela acaba dobrando o comprimento dela, isso significa que, no caso, a frequência dela acaba mudando, tá? Mas tem algumas coisinhas que não mudam. O que não vai mudar? O que não muda aí é a velocidade. A velocidade ela vai permanecer constante. Então, o que nós vamos fazer é o mesmo cálculo, tá? É só que nós vamos substituir a velocidade por 480. Tudo bem? Então, aqui, ó, para a letra B, eu vou colocar aqui, ó, a letra B. Repetir a fórmula, a frequência natural é igual a N vezes V dividido por 2L. Então, essa nova frequência, que é a frequência 1, tem que ser igual a N, onde esse N continua sendo 1, multiplicado por V, que é 480, dividido por 2, multiplicado por L, e o novo comprimento é 120 centímetros, em metros é 1,2. Então, a frequência 1 é igual a 480 dividido por 2 vezes 1,2. Isso aqui vai dar 2,4. Dividindo aí, ó, 480 por 2,4, o resultado disso aqui vai dar 200. Então, nós temos aqui uma frequência de 200 Hz. E vou colocar aqui, ó, 200 Hz. Essa aqui é a resposta para a letra B. Está aí respondida o problema. Exemplo 7. Quando uma corda tensa com 1,2 metros de comprimento e extremidades fixas é perturbada, passa a oscilar estacionariamente com 3 ventres na frequência de 240 Hz. Qual é o comprimento de onda da onda que origina o estado estacionário descrito? Letra B. Qual é a velocidade de propagação da onda original? E letra C. Se a amplitude da onda original é de 2 centímetros, quanto vale a amplitude de cada um dos ventres? Então, muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro desenhar a situação de vibração dessa corda, tá? O problema falou que essa corda está tensionada e ela, no momento que começa a vibrar, ela apresentará um total aqui, ó, de 3 ventres. Então, eu vou desenhar aqui uma corda que terá esses 3 ventres. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou botar o primeiro ponto fixo.
E aqui nós temos o segundo ponto fixo. Vou colocar uma corda que estará ligando esses dois pontos. E no caso agora, essa corda ela estará vibrando, formando aí um total de 3 ventres. Então ela vai começar aqui, ó, vai fazer uma volta aqui, uma aqui e vai acabar fechando nesse ponto. O próximo ele vem fazer assim, ó, passa aqui, fecha aqui e aí fechou aqui. Então tá aí a vibração, tá? Não tá bonito não, mas já dá para entender o que está acontecendo. Então é o seguinte, essa corda de uma ponta a outra, ela tem 1,2 metros. Então eu vou colocar aqui que dessa extremidade até essa extremidade aqui, o tamanho dela é de 1,2 metros. E a frequência que ela estará oscilando é de 240 Hz. Então nós temos aqui, ó, comprimento 1,2 metros. A frequência de oscilação dele vai ser 240 Hz. E a letra A já vem com um problema aí, que é pedindo comprimento de onda que origina o estado estacionário descrito. Pessoal, o comprimento de onda nessa situação, ele é um comprimento que vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar esse ponto, ó, atenção ao risco que eu estou fazendo, ó. Ele vem por aqui, ó, e chegou até aqui. Nesse ponto que eu fiz, ele corresponde a meio comprimento de onda. Então, para ter um comprimento de onda completo, ele precisa fazer o fechamento do círculo. Então, desse ponto até este ponto aqui, ele tem um ciclo, tem um comprimento de onda, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso encontrar isso aqui por meios de cálculo? Muito simples. Basta você saber o seguinte, que o comprimento dessa corda, bota aqui, ó, letra A. O comprimento dessa corda L, ele é igual a N ventres, tá? Então vai ser o número de ventres multiplicado por, aqui nós temos o comprimento de onda dividido por 2, né? Aqui, ó, um ventre aqui, ó, é um comprimento de onda por 2, outro ventre aqui, ele corresponde ao comprimento de onda por 2, e aqui, de novo, ó, é um comprimento de onda por 2. Então tem que ser igual, multiplicado, aliás, pelo comprimento de onda dividido por 2. E como nosso objetivo é encontrar aqui o comprimento de onda, nós podemos isolar ele, né? Isolando o comprimento de onda. Esses dois passam para o outro lado multiplicando, ó. E o N já passa para cá dividindo. Então nós temos que o comprimento de onda tem que ser igual ao dobro do comprimento da corda dividido por N. Agora aqui é só alegria, só substituir os valores. Então nós temos que o comprimento de onda é igual a 2 vezes o comprimento da corda, que é 1,2, dividido por N, e esse N é a quantidade de ventres que ele possui, que é 3. Ó. Temos aqui 1, 2 e 3. E agora, comprimento de onda é igual. Eu posso dividir aqui, ó, 1,2 por 3, é bem fácil de dividir, vai dar 0,4, e multiplicado por 2, isso vai dar 0,8. Isso aqui é em metros, tá? Ou então 80 centímetros. Nós temos aqui a resposta para o comprimento de onda. A letra B. Qual é a velocidade de propagação da onda original? Então, a letra B aí, bem simples. Existem várias formas de fazer. Eu vou fazer a letra B de duas maneiras, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira maneira aqui para a letra B. Letra B, você pode encontrar essa velocidade original como sendo a velocidade igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. A velocidade é igual o comprimento de onda, nós já encontramos ele, né, que é 0,8, e a frequência o problema forneceu, está aqui, ó, 240. Então vamos multiplicar por 240. Fazendo essa multiplicação aí, encontramos que a velocidade vai dar um total de 192 metros por segundo. Então, aqui está a resposta para a letra B.
192 metros por segundo. Como eu falei, existem várias maneiras, né? Eu vou fazer pela segunda maneira de encontrar essa velocidade, que é através da frequência fundamental de uma onda estacionária numa corda. Então, vai ser o seguinte: a frequência para n ventres é igual ao número de ventres multiplicado pela velocidade dividido por 2L. A frequência natural nós já temos, ela vale 240. O n ele vale 3. A velocidade v é o que queremos encontrar, dividido por 2, multiplicado por L, que é o comprimento da corda, 1,2. Agora basta você pegar esse 3, passa para esse lado dividindo, e essa turminha aqui, ó, você passa para o outro lado multiplicando, isolando aí o V, tá bom? Então vou repetir aqui, ó, é 240 multiplicado por 2, que ele foi lá para cima, ó, multiplicado por 1,2, e embaixo aqui nós vamos ter o 3. Isso aqui tem que ser igual à velocidade V. Eu posso dividir aqui, ó, 240 dividido para 3, isso vai dar um total aí de 80. 80 vezes 2 vai dar 160. E 160 vezes 1,2 vai dar 192. Então nós temos que a velocidade é igual a 192 metros por segundo. Daí encontramos a velocidade mais uma vez para a letra B. E a letra C? Se a amplitude da onda original era 2 centímetros, quanto vale a amplitude de cada um dos ventres? Então, a onda original, pessoal, é aquela onda que ela vai passar sem estar no seu estado estacionário. Então, quando ela entrou no estado estacionário, ela acaba dobrando. Se ela dobrou, e ele está dizendo que o início aqui era 2 centímetros, então, para a letra C, no estado dobrado, ela vale 2A, e 2A tem que ser igual a 4 centímetros, pois ela acabou dobrando. Então, essa aqui vai ser a resposta para a letra C. Exemplo 8. Um tubo sonoro emite som fundamental de frequência 100 Hz. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Determine o comprimento do tubo, supondo que ele está, letra A, aberto, e na letra B, fechado. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou fazer aqui o esquema das duas situações, tudo bem? Vamos lá, letra A. O tubo ele vai estar aberto. Então, um tubo aberto é o seguinte, é uma linha aqui, outra linha aqui. Nós temos aqui a simulação de um tubo aberto, tudo bem? Quando o tubo ele está aberto, a onda sonora, para que ela fique no modo estacionário, ela vai apresentar 2 ventres e um nó. Isso por causa que o problema falou que o som ele está no estado fundamental. Toda vez que o problema falar que o som está no estado fundamental, significa que a onda sonora ela apresentará uma quantidade de ventre equivalente igual a 1. Tudo bem? Então aqui, ó, nessa situação, ele vai apresentar os 2 ventres, como eu informei. Vou botar aqui, ó, uma situação, ó, fechou aqui, pronto. Nós temos aqui, ó, desse lado vai ser um ventre e desse outro lado um ventre e aqui vai ser o nó, tá bom? Não está bem feito, mas dá de entender. De uma ponta a outra, nós temos o comprimento do tubo, que é o L. Nós temos a frequência do som, que já foi fornecida ali, ó, 100 Hz, está aqui em cima. E nós temos também a velocidade do som. A letra B, o tubo ele está fechado. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra B, tubo é fechado. Então, vai ser uma linha dessa forma, veio para cá e fechou para cá. O tubo fechado, ele terá apenas um ventre e um nó. Ficando mais ou menos assim, ó. Imagina aqui que começa assim, vai lá no fundo e vem aqui para frente. Então, ó, nesse ponto aqui vai ser o nó e aqui vai ficar
o ventre. Dessa forma que o comprimento do tubo continua sendo um comprimento L. Vou botar aqui L2, que é um outro tubo, tudo bem? E a frequência é a mesma e a velocidade do som também continua sendo a mesma. Vamos lá, letra A. A letra A nós temos como objetivo encontrar aí o comprimento desse tubo. Nós sabemos que a frequência natural para o tubo aberto ele tem que ser igual a N, que é o número de ventres que ele vai possuir, multiplicado por V, que é a velocidade do som, dividido por 2L. No caso, esse L aqui, eu vou chamar de L1, né? Vai ser o L1 para o tubo aberto. Então, a frequência F1 ela está valendo um total de 100 Hz. Então, o que nós vamos fazer é substituir no lugar desse Fn, colocar 100. Igual N, ele vale 1, está no estado fundamental. O V é a velocidade do som, 340. 2 e o L é o que queremos encontrar, que vai ser o L1. O que eu vou fazer? Olha só, pessoal, esse L1 ele está aqui embaixo, está dividindo. Eu vou pegar e passar para o outro lado, ele já vai lá em cima multiplicando. E o 100 ele vai estar multiplicando, então eu vou pegar esse 100 e já vou passar ele lá para baixo no lugar do L1. Bem, então isso aqui vai ficar assim, ó. Fica L1 igual a 1 multiplicado por 340 e dividido por 2 vezes 100. E agora? Agora você pode fazer isso aqui, ó. Cancela 0. E você pode cancelar esse 0 e botar uma vírgula aqui, ó, no 3,4. 1 vezes 3,4 é 3,4 e dividido por 2, isso vai dar um total de 1,7. Então, nós temos aqui o comprimento do primeiro tubo, que é de 1,7 metros. Está aqui a resposta para a letra A. E a letra B? A letra B é o mesmo esquema, tá? É só que como ele é um tubo fechado, a fórmula ela é diferente, tá? A fórmula é assim, ó. A frequência fundamental para um total de I ventres. Lembrando que esse I ele são números ímpares, tem que ser igual a I multiplicado por V dividido por 4L2, no caso, o comprimento do tubo 2. Então, assim, a frequência fundamental continua sendo a mesma, tá? Então, a frequência vai ser de 100 Hz. Coloca aqui, ó, 100 igual a I. Esse I tem que ser 1, porque está no estado fundamental. O V é a velocidade do som, 340 dividido por 4 multiplicado pelo comprimento do tubo 2. Aqui o mesmo esquema, pessoal. Vou pegar esse L2, vou passar para cá, multiplicando pelo 100, e esse 100 vou passar para cá, dividindo no lugar do L2, tá? Vou fazer uma troca. Então, com isso, eu tenho que L2 é igual a 1 multiplicado por 340 dividido por 4 multiplicado por 100. Então, L2 é igual. Eu posso aqui cancelar 0 e 0, 0 e uma vírgula aqui. Então, vai ficar 3,4 e 3,4 dividido para 4. O resultado disso aqui vai dar 0,85. E isso aqui vai ser o comprimento do tubo 2. Então, nós temos aí 85 centímetros de tubo. Então, pronto, está resolvida aí a letra B do exemplo 8. Exemplo 9. Um diapasão emite som de frequência constante sobre o tubo sonoro da figura. A água escoa lentamente pelo orifício O do tubo, inicialmente cheio. No instante em que o nível da água encontra-se à distância de 20 centímetros da boca do tubo, ocorre o primeiro reforço do som, uma ressonância, sendo de 340 metros por segundo. A velocidade do som no ar, calcule. Letra A, a frequência da onda sonora. Letra B, o comprimento de onda do som. E a letra C, a distância D
da boca do tubo ao nível da água para que ocorra o segundo reforço de som. Então, pessoal, o que nós temos aqui é a representação de um tubo sonoro fechado, tá? Onde uma das extremidades dele vai acabar ficando fechada. Aqui tem o desenho do lado, tá? Não sei se tá bom aí a ampliação, mas vou deixar assim mesmo, talvez dê de ver, tudo bem? Aqui nós temos o desenho do lado, tá? Aqui a representação do tubo, ele vai começar cheio de água e nesse orifício a água começa a sair aqui, ó, e o tubo vai esvaziando. Em cima aqui nós temos o diapasão, ele vai tocar e vai chegar um momento que a água vai baixando e em certo momento o som que aquele diapasão está fazendo na vibração dele, ele vai ter a sensação de estar mais alto, porque ele vai ter essa ampliação do som devido à ressonância que vai ocorrer aqui, ou seja, o som ele vai ser refletido e vai estar voltando exatamente naquele momento que vai pegar no momento de fase, né? Então, para que isso aqui aconteça, ele falou que vai acontecer o primeiro reforço a 20 centímetros. Então, essa distância D, ela tem que ser igual a 20 centímetros. E nessa situação, nós temos aqui o primeiro harmônico, tá? Então, para a letra A, que nosso objetivo na letra A é encontrar a frequência sonora, nós vamos ter que a frequência para I casos é igual a I, lembrando que essa fórmula é por causa que o tubo ele é fechado, multiplicado por V dividido por 4L. Então a frequência FI é o que nós estamos querendo encontrar, então vai ser F1, que é o primeiro harmônico, igual a 1 multiplicado pela velocidade V. O problema informou que a velocidade ela é de 340, tá ali, ó, 340 dividido por 4 vezes L. Agora, quanto é que vale esse L? Pessoal, se a distância que a água percorreu foi de 20 centímetros, esse aqui vai ser o fundo do tubo. Se esse é o fundo do tubo e a distância é 20 centímetros, significa que esse é o comprimento do tubo. Então, D, vou colocar aqui, ó, esse D, ele tem que ser igual a L, que é o comprimento do tubo. Então, o L vale 20 centímetros, em metros é 0,2. E agora? Agora aqui é só multiplicar e dividir, tá bom? Eu vou multiplicar aqui 1 vezes 340. Então, nós temos que a frequência F1 vai dar 340 dividido por 4 vezes 0,2. Isso vai dar 0,8. Fazendo a divisão, nós encontramos que a frequência F1 vai dar 425 Hz. Tá aí, encontramos a primeira resposta. E a letra B? A letra B pede o comprimento de onda do som. Então, para a letra B, vou colocar aqui, ó. Vou usar aquela fórmulazinha que já está antiga para nós. V é igual a lambda vezes F. Esse V nós já sabemos que é 340. O comprimento de onda é o que o problema está pedindo. E vamos multiplicar pela frequência, que é de 425. E agora? Agora, basta pegar 425 e passar dividindo. O comprimento de onda é 340 dividido por 425. Isso aqui vai dar um total de 0,8. Então, nós temos um comprimento de 0,8 metros. Está aqui a resposta para a letra B. A letra C pede a distância D da boca do tubo ao nível da água para que ocorra o segundo reforço do som. Então, se vai acontecer o segundo reforço do som, nós estaremos calculando o F3. Por que o F3? Porque lembra, pessoal, que para tubo fechado,
o valor do i ele corresponde aos números ímpares. Então, depois do 1 é o 3, depois vai ser o 5, depois o 7, o 9, o 11, o 13, o 15 e por aí em diante. Se nós estamos falando do segundo reforço, o segundo reforço é o segundo número ímpar, e o segundo número ímpar é o 3. Se fosse o terceiro reforço, seria o terceiro número ímpar, que seria o número 5. Então, dessa forma, basta aplicar na fórmula, né, que vai ser Fi igual a V sobre 4L multiplicado por I. Nós já sabemos que a frequência ela vale 425. Então, basta substituir aqui. Vamos colocar aqui, ó, no lugar do Fi vale 425 igual a velocidade V, ela é constante e ela é de 340 dividido por 4 vezes o L, que é o que queremos encontrar, multiplicado por I, e nesse caso o I ele vale 3. E agora? Agora nós vamos isolar o L. Como é que faz isso? Vamos pegar esse L, passar para esse lado aqui, ó, multiplicando pelo 425, e vamos pegar esse 425 e passar para o lugar do L. Então, L é igual a 340 multiplicado por 3 dividido por 4 vezes 425. Vou colocar para cá. L é igual, multiplicando aqui 340 por 3, nós temos 1020. Dividido por 425 vezes 4, dá um total de 1.700. Então, colocamos aqui 1.700. Logo, o comprimento vai ser igual a 1020 dividido por 1.700. E isso vai dar 0,6 metros. E daí, isso aqui vai ser o comprimento que terá o tubo, ou seja, é o tanto que a água desceu para que ocorra o segundo reforço. Então tá aí, questão 9 resolvida. Então vamos finalmente para o último exemplo aqui, né? Exemplo 10. Uma fonte emite um som de frequência 1110 Hz e se afasta de um observador com uma velocidade de 30 metros por segundo. O observador também se afasta da fonte com velocidade de 10 metros por segundo. Sendo a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, qual é a frequência ouvida pelo observador? Então, pessoal, esse problema, mais que os outros, nós temos que anotar todos os valores para que a gente não se perca nele, tá? Essa parte de efeito Doppler é uma parte assim que, se não tomar cuidado, você acaba se perdendo todo, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui, a fonte emite um som de frequência 1110 Hz. Então, esse 1110 Hz é a frequência da fonte e se afasta de um observador com velocidade de 30 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade da fonte. Então, eu vou colocar aqui, ó, frequência da fonte é igual a 1110 Hz. E nós temos a velocidade da fonte, que é igual a 30 metros por segundo. Aí fala, o observador também se afasta da fonte com velocidade de 10 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade do observador. Então, a velocidade do observador igual a 10 metros por segundo. Sendo a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade V, que é a do som. 340 metros por segundo. Qual é a frequência ouvida pelo observador? Então, aqui ele quer que você calcule a frequência ouvida, o FO. Quanto é que esse negócio aqui vale? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou botar aqui a fórmula para o efeito Doppler. A fórmula é o seguinte. A frequência do observador tem que ser dividida pela velocidade do som
mais ou menos a velocidade aí do observador. Isso aqui é igual a frequência da fonte dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. O grande problema aqui nessa questão é você saber quando vai usar o mais ou quando vai usar o menos, tá? Então, para facilitar, pessoal, vamos tomar como base uma situação, tá? Eu quero que vocês memorizem isso. Atenção! Toda vez que o observador está parado e a fonte se aproxima, nesse caso, a relação entre a velocidade do som e a velocidade da fonte tem que ser menos. Menos por quê? Porque a fonte se aproxima do observador. Mas, e se o observador se aproxima da fonte? A fonte está parada e o observador se aproxima da fonte. Se o observador se aproxima, a relação tem que usar o mais. Tudo bem? Então, eu vou colocar uma relação aqui, ó. Vou botar o observador parado e a fonte se aproxima. Ó. Vou botar aqui a seta. A fonte se aproxima do observador. A relação de quem está se aproximando, olha só, quem se aproxima é a fonte. Então, tem que ser a velocidade do som menos a velocidade da fonte, porque a fonte se aproxima. Se o observador está parado e a fonte, em vez de se aproximar, a fonte ela se afasta, então aqui a velocidade do som tem que ser mais a velocidade da fonte. A outra situação, se a fonte está parada e o observador ele se aproxima, nessa situação aqui, a relação entre a velocidade do som e a velocidade do observador tem que ser o seguinte: velocidade do som, e aqui tem que ser mais a velocidade do observador, porque ele está se aproximando da fonte. Mas, se a fonte está parada e o observador ele se afasta da fonte, então a velocidade do som tem que ser menos a velocidade do observador. Tudo bem aí? Então, com esse diagrama aqui, fica mais fácil para você poder identificar as várias situações. Então, aqui, ó, o problema falou que a fonte ela se afasta. Então, o que a gente vai utilizar, já que a fonte está se afastando? Se a fonte se afasta do observador, olha só, vai ser essa situação. Nós vamos utilizar mais, bem aqui. E no outro caso, ó, o observador também se afasta da fonte. Olha, o observador se afastando, nós temos que utilizar aqui, ó, o menos. Então, aqui nessa fórmula, nós vamos utilizar o menos. Então, vai ficar assim. A frequência que o observador ouve, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade do observador, igual a frequência da fonte, dividido pela velocidade do som, mais, que está circulado, a velocidade da fonte. Agora aqui é só substituir. Vamos botar aqui, ó, frequência do observador, que é o que queremos encontrar. A velocidade do som é 340, menos a velocidade do observador, foi informado que é 10, igual a frequência da fonte. Essa frequência da fonte vale 1110, dividido pela velocidade do som, que é 340, mais a velocidade da fonte. E essa velocidade da fonte está valendo total de 30. E agora? Agora aqui é só subtrair, somar, dividir, essas coisas. Então, vou botar aqui, ó. Frequência do observador, aqui embaixo, 340 menos 10, nós temos 330. Igual, em cima vai repetir, ó, é 1110, dividido por, somando embaixo, vai ter 370. Vamos pegar o 330, passar para cima multiplicando, e aqui nós vamos ter que a frequência do observador é igual a 1110 multiplicado por 330 dividido
por 370. Frequência do observador é igual. Multiplicando em cima, nós temos um total de 366.300. E embaixo aqui vai ser dividido por 370. Agora basta dividir, frequência do observador tem que ser igual. Você pode usar uma calculadora aí. Isso vai dar um total de 990 Hz. Então tá aí, encontramos a frequência ouvida aí pelo observador. Vai ser de 990 Hz. Então no caso o som ele acabou ficando um pouco mais grave. Ele está saindo do agudo, passando para o grave. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para trazer para vocês a respeito de acústica, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse assunto, pois em provas de Enem, em provas de vestibulares, eu quero deixar bem informado que esse assunto ele despenca, ele cai todo santo ano em alguma coisa de ondulatória ou então de acústica nessas provas de vestibulares, tá? Então estudem bastante ele para que vocês não sejam pegos desprevenidos nesse assunto. Tudo bem? Então, pessoal, era isso aí que tinha para apresentar. Nós nos vemos na próxima aula e até mais.